meu trabalho é 100% voltado à mulher. Sim. E ao resgate desse feminino, trazer esse feminino de volta ao sagrado. Então, eu trabalho em várias dimensões. E o Eternamente Isis é o livro mãe. E por que é importante entender o que seria esse livro mãe, né? Porque ele tem a mensagem. Ah, mas é porque é Isis? Não. Isis é uma mãe, né? E tem milhares de outras manifestações de mães, de deusas, Sim. que no total, se reunindo tudo, dá a grande mãe, né? E a questão principal, porque ele tem várias mensagens, né? Uma mensagem é entender que a mulher, ela já teve um papel de suma importância, né, na vida, nas comunidades, nos povos originários, povos ancestrais, povos cosmológicos. E esse papel que a mulher tinha não era só uma função. Ela era considerada sábia porque ela era sábia. Sim. Ela era considerada a origem. Esse sagrado era o que as mulheres eram naturalmente... elas viviam isso naturalmente. Por quê? Porque o sagrado também são as leis naturais. Nossa, isso é tão forte, São as Rami. leis naturais. Isso que você fala da força gestadora, da força mãe. E a força gestadora é o maior poder da mulher. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade não sei que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E hoje é um dia extremamente importante para mim, porque está na minha frente uma pessoa que foi uma grande inspiração. Foi não, porque ela é uma grande inspiração. Ela escreveu um livro que, se você, mulher, ainda não leu, você está perdendo tempo, porque isso não é somente um livro, é um código. É um código de luz. E eu estou aqui com a Rami Arani. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada que você veio aqui no Portal Arcana Podcast. Rami, obrigada. Eu que agradeço, né? Demorei tanto para vir, mas é uma honra para mim também estar aqui com você e com todo o público, né? Que te segue, te assiste, né? Então, Obrigada, é muita honra. Obrigada. Gente, é assim, tudo começou, vou contar a história de como que eu cheguei no Eternamente Isis, que, né, ele é um livro que mexe. Então, o dia que você começar a ler esse livro, depois a gente vai falar da visão gestadora, que é outra pegada, mas que também tem que ler, mas porque esse é um livro que mexe com as nossas raízes, a nossa ancestralidade, a nossa alma. Então, contando para você que está nos assistindo, foi assim. Eu comecei a ser impactada no Instagram pela novamulher.blog, né, Natália? É a novamulher.blog, né? Então, @, já coloca aqui, viu, edição? Já coloca aqui, @novamulher.blog. Aproveita, curte, comenta, compartilha, porque este vídeo você não pode piscar. Aproveita, pega a sua pipoca, porque eu vou contar uma história muito bonita. O que acontece? Estava eu lá no meu Instagram, e aí, a novamulher.blog vinha. Você já leu o Eternamente Isis? Coisinhas vindo do... legal esse livro. Legal. Ficou, acho que meses. Eu, namorando de... Sabe quando passa, você não dá muita atenção? De repente, falei, não, tem algo errado. Eu acho que a Isis está me chamando, eu preciso comprar esse livro. Eu comprei esse livro. No que eu comprei esse livro, a viagem do Egito, que eu estava organizando há quase um ano, ela aconteceu. Não sei se foi o livro, não sei se foi a viagem, não sei se foi a Isis. O que aconteceu, eu sei que eu comprei esse livro e o grupo deu certo, Rami. E aí, lá fui eu ler o livro no Egito. E aí, quando você lê esse livro no Egito, um fenômeno começa a acontecer. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua inspiração para escrever esse livro, porque ele não é só um romance, uma história, né, Rami? Ele tem uma beleza, uma verdade, sei lá, parece que a ancestralidade inteira entra aqui e mexe. Então, para mim, foi muito inspirador, porque não só me inspirou como mulher, como pessoa, mas no próprio Egito. Ler o livro
que fala sobre Egito, tá, gente? Muito mais. É uma coisa muito curiosa. Então, conta um pouco, assim, sobre o livro, sobre você, como foi o seu processo. Pode, tipo, por favor, fazer suas declarações. Bom, o Eternamente Isis é um livro espiritualista, né? Ele não está preso a nenhuma religião, mas ele fala plenamente de espiritualidade e conta uma história, né? Ele tem vamos dizer, um cenário que é o templo da deusa Ísis, tem todo esse ambiente que é necessário, ali é um romance. Então, é uma história que vem sendo contada, mas que, na realidade, ele chega para mim como uma missão mesmo, né? Deu para perceber. Quando é a gente lê, missão. dá para perceber. É uma missão. Eu demorei 9 anos para escrever esse livro. Nossa. Ele já tinha chegado 9 anos antes. Depois eu estive no Egito, fui ao templo da deusa Ísis. Nós tivemos, né, tinha várias mulheres, mas o livro estava parado. E mesmo assim demorou ainda para eu começar a escrever. Quando chegou o momento dele nascer, eu escrevi ele em 5 meses. Que coisa! Assim, em 5 meses ele foi para a gráfica tal e saiu, nasceu. Isso foi em 2005. Nossa, quando já ele foi, faz tempo, quando gente. ele foi pela primeira vez lançado, editado. 21 anos atrás. Isso aí. Completou a maioridade, hein, gente? Mas que tal? Esse livro é incrível, né? Porque ele tem uma magia nele. É atemporal, né? Ele é atemporal. Ele está envelhecendo e está ficando sempre jovem. E com uma linguagem cada vez mais de mais facilidade de assimilação, principalmente pelas mulheres. Então, ele é um livro que o público que lê esse livro, 90% é mulher. É verdade. Mas tem os 10% de homens que leem e que também é incrível, porque ele fala muito do masculino também. É verdade. Aliás, bastante. gente, é importante mencionar nesse livro isso, porque o Eternamente Isis, a Rami, ela consegue trazer, né, Rami, eu acho que você conseguiu trazer nesse livro o que é o feminino de verdade, o que é o masculino integrado, o que é a união deles dois, o que é a disfunção também. Né, da parte masculina e feminina. As duas partes têm a luz e a sombra aí, né? Então, por isso que ele é uma missão. Ele é uma missão na minha vida, porque ele fala sobre o retorno do feminino ao sagrado. Verdade. E, através dessa história, e é muito gostoso escrever romance, eu gosto. Eu ainda tenho um outro que está para terminar, ele está na metade, que é como se fosse uma continuidade, né, do Eternamente Isis. E o romance, ele ajuda a mensagem ser mais absorvida, é palatável, né? É mais compreendida. E principalmente por causa daquele, sabe, aquele espaço, né? Aquele espaço, aquele ambiente que você entra nele. Eu tenho muita alegria de dizer que nesses mais de 20 anos, as inúmeras mensagens que eu já recebi de quanto esse livro mudou a vida das mulheres, a vida também de homens, mas das pessoas, mas o foco é mais feminino, né? Que é o meu trabalho, né? O meu trabalho é 100% voltado à mulher. Sim. E ao resgate desse feminino, trazer esse feminino de volta ao sagrado. Então, eu trabalho em várias dimensões. E o Eternamente Isis é o livro mãe. E por que é importante entender o que seria esse livro mãe, né? Porque ele tem a mensagem. Ah, mas é porque é Isis? Não. Isis é uma mãe.
né? E tem milhares de outras manifestações de mães, de deusas, Sim. que no total, se reunindo tudo, dá a grande mãe, né? Então, falar do Egito foi importante, porque o Egito é a base de muita coisa. É verdade. Existiram coisas anteriores ao Egito, sim, Sim. mas é muito importante para quem tem essa ancestralidade entender realmente quem é a deusa Isis. A deusa Isis né, ela é a grande mãe. Ela também é chamada de uma grande feiticeira, né? Ela também traz, assim, na tradição da deusa Isis, conteúdos importantes de magia e de inversão de magia também, Nossa, isso né? é muito forte. Conforme a gente vai lendo o livro, isso é uma coisa impressionante, porque a gente... E eu gostei da expressão que você usou de fazer o feminino voltar para o sagrado. Porque hoje em dia a gente usa essa expressão do sagrado feminino e, na verdade, não, é o contrário. É exato, é o feminino que volta ao sagrado, porque Isso. houve uma inversão. E quando você conta isso, é de chorar, porque a gente consegue entender da onde veio essa inversão do feminino, da onde veio, inclusive, a inversão do masculino, que, na verdade, né, o Rami, interessante, porque quando eu li esse livro, e foi há um ano atrás, eu quero reler o livro agora, ele é muito atual. Então, ele tem essa magia, exato, né? Ele é muito atual, porque ele está falando de coisas que estão ainda acontecendo em 2026. E vai continuar acontecendo. Né? É muito interessante isso. Essa inversão, é muito forte isso que você conta. E a questão principal, porque ele tem várias mensagens, né? Uma mensagem é entender que a mulher, ela já teve um papel de suma importância, né, na vida, nas comunidades, nos povos originários, povos ancestrais, povos cosmológicos. E esse papel que a mulher tinha não era só uma função. Ela era considerada sábia porque ela era sábia. Sim. Ela era considerada a origem, porque a origem do sagrado, vamos dizer, é a natureza. E essa natureza não é só o que a gente conhece aqui, a mata, por exemplo, é um tipo de natureza. Sim, não é somente a árvore e a planta, né? Não, ela está dentro de tudo isso. Sim. Porém, passa para o espiritual também, né? O espiritual é a natureza também. Então, esse sagrado era o que as mulheres eram naturalmente... elas viviam isso naturalmente. Por quê? Porque o sagrado também são as leis naturais. Nossa, isso é tão forte, são as Rami. leis naturais. Isso que você fala da força gestadora, da força mãe. E a força gestadora é o maior poder da mulher. Né? Que dentro da força gestadora a gente tem a força de fertilizar. Então a mulher tem, né, ciclos de fertilidade. Depois é como se a gente for observar a gestação física, né? Precisa da fertilidade, precisa de todo o ciclo da menstruação. A mulher, né? Ela é cíclica como a lua. Por isso que mulher e lua tá na mesma sintonia. A lua controla muita coisa, né? Tanto é que até tem uma passagem aí no Eternamente Isis falando sobre isso. O poder da lua, a ritualística da lua, né? Dentro da história tem um capítulo que aparece bem isso. É verdade. E então a mulher, ela tem esse poder. Mas esse poder não é só para ter filhos. Sim. É para tudo. Para gestar tudo e qualquer coisa. E qualquer né? coisa. É fertilizar a sua vida, é gestar, fazer todo o ciclo da gestação, é parir. Qualquer coisa que seja um projeto, um sonho. Tudo. A manifestação, né? Então, esse poder da mulher, ele é extremamente natural. E, por ser natural, é forte. Só que, com o rompimento do feminino com o sagrado,
que representam as leis naturais e todas as dimensões, não é, que a gente chama de mundo espiritual, a mulher chegou a ficar como? Ela perdeu o seu lugar de destaque. Uma certa desnutrição, eu sinto, né? Foi esquecendo de quem ela era. Ela foi dominada, isso tem a dominação. Tem. Até hoje isso ainda existe. Cada vez mais, né? É a questão do poder. Então, se eu não tenho o poder, eu preciso dominar o poder de quem tem. Então, isso a gente vê em várias histórias, não é? Desde que a humanidade se afastou da natureza. A mulher foi perdendo a sua força e chegou a esquecer, realmente. Então, se você for falar hoje com a maioria das mulheres, ela não sabe o que é esse poder gestador que ela tem. Então, o verdadeiro empoderamento é você despertar essa força tão fértil, tão ampla de gestação e essa capacidade de parir. Sim. Que não te deixa ficar só nos sonhos, nas ilusões, nos pensamentos, nas emoções, mas faz você planejar a tua vida, faz você saber o que você vai fazer. Mas total. Precisa despertar essa força. E, para isso, não é? Esse é o trabalho da nova mulher, né? Sim. É o que eu faço, liderança feminina, isso tudo sempre foi natural da mulher. Verdade, Rami. E a conexão, né, da mulher com a natureza e com o feminino. O feminino tá dentro da natureza, né? E entender que o feminino não é exatamente a mulher. A mulher está dentro disso. Sim. Está dentro. É muito forte. Você sabe que quando eu comecei a ler o seu livro, o Eternamente Isis, e depois que eu comecei a ler a visão gestadora, que é essa visão inteira, depois você fala um pouquinho disso, e que você fala muito sobre essa força mãe, tem a força mãe, a força gestadora. Sim. É meio libertador isso, porque daí você tira esse peso de cima, pelo menos para mim, tá, pessoal, que está olhando, para quem está vendo isso, para mim. E aqui não estou falando de nada conectado à religião, mas quando você tira a palavra Deus e substitui, no bom sentido, pela essa expressão de uma consciência divina ou da força mãe gestadora, e não necessariamente conectado à mulher, mas essa força criadora, é meio libertador, que você fala, é verdade, tem algo que gera, tem algo que cria, tem algo que nutre, que manifesta. Então, fica, pelo menos para mim, estou falando da minha experiência pessoal, isso foi uma libertação. Porque no livro, romanceado, mas baseado em muitas pesquisas suas, é interessante ver como as sacerdotisas no seu livro, conectadas com a deusa Ísis, elas eram, aspas, gigante, né, devotas a essa força criadora, essa força mãe. E uma força que não é... culto, né? Era um culto, não era... E não é sobre uma energia feminina ou masculina, mas essa força de criação, de nutrição, onde tanto homem como mulher aí nos gêneros, e sim o feminino e o masculino, estavam conectados ao sagrado. E isso é muito legal do livro. E aí, Rami, eu queria aproveitar para perguntar como é que foi essa sua inspiração? Porque você disse que você demorou 9 anos para escrever, e tem uma coisa muito forte no seu livro, que é do povo Tubacuaçu. Não sei se você pode falar um pouco sobre isso agora. Você fala também da Atlântida. Você conecta tudo isso. E isso, para mim, foi um ahá do livro. Porque você pode ler muitos livros, já li muitas coisas sobre Ísis, que fala do Egito. Mas você trouxe isso para perto da gente aqui, desse nosso país. E eu acho que isso é uma coisa muito forte. Para mim, eu falei, nossa, como que ela conseguiu unir tudo isso num código só ali? É um livro código, né? Foi uma inspiração muito profunda, Ramido. Da onde veio tudo isso? Essas mensagens, a mensagem desse livro, né? E o que mais se comenta é que quando você está lendo o livro, você entra dentro de um portal que te conduz. Eu fui para Nárnia, né? Que te conduz. Então, é por isso que eu falo, é uma magia, né? Existe uma magia, uma força. Por isso, é a força mãe. E essa força mãe, ela está chamando. Tá. Há muito tempo já. Está chamando as filhas.
quem está desperta para ela, né? Ou quem está despertando, né? Mas esse desperta não é consciente aqui. É o despertar interno. Então, você ouve chamado. Verdade. Então, quando você ouve o chamado, você precisa ir atrás. É verdade. Né? E quando você encontra, aí que é a coisa mais bonita, né? Porque aí você não larga mais. Porque você fala, não, eu encontrei. E daí para frente é só continuar, aprofundar para poder despertar cada vez mais a ancestralidade. Sim. Agora, como eu comecei tudo isso? Bom, a minha vida sempre foi espiritual, né? Eu sempre acreditei, nasci de família que já praticava espiritualidade, enfim, mas não tinha nada a ver com aonde eu cheguei, aonde eu precisava chegar, sempre né? assim, né? E aonde me encontro hoje. Então, o livro, ele já veio, né? Ele já veio dessa espiritualidade, porque isso já é como se fosse uma programação já, né? Tipo, já veio pronto. Em algum momento esse livro vai chegar, né? É como se fosse... Porque quando a gente vem para cá, vamos pensar assim, né? Quando você está no mundo mais sutil, espiritual, e você precisa nascer de novo por alguma razão, você tem os acordos. Existem os acordos que você faz com a espiritualidade maior, que tem a ver com a missão que você vai realizar. Porque cada um de nós tem algo importante para fazer nesse mundo. Sabe, pessoas que vêm jamais um pouco conscientes da espiritualidade, da oportunidade da vida, ela já vem e vai buscar o que eu preciso fazer. Né? Porque esse era um sentimento que eu tinha. Eu falava, gente, eu sei que eu tenho uma coisa para fazer. Fica um borbulho, né, Rami? Mas eu não sabia o que era. Eu sabia que eu tinha uma coisa importante, que era importante, mas eu não sabia. Antes de tudo isso, eu até brinco, porque eu fui para o planeta maternidade. Não é mesmo, quando Natália? você viaja e pousa nesse planeta maternidade, você sabe que você esquece do mundo terra. Total. E de milhares de coisas. Então, eu preciso acomodar essa parte primeiro, para depois eu começar a minha jornada, que, na realidade, a força já era chamando. Então, o livro já era parte da minha história. Você só não sabia que ele ia ser manifestado dessa maneira, né? Não, nunca imaginei que eu fosse escrever livro, nunca imaginei que eu fosse fazer nada do que eu já fiz. Nada, 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 nada. Não, nunca eu imaginei isso. Eu só queria trabalhar espiritualmente. Que coisa, né? Então, eu tinha uma mediunidade. Essa mediunidade, ela me dava, né, uma certa condição de me comunicar com a espiritualidade dentro da minha individualidade, mas eu nunca pensei nada disso e também nunca desejei. Né? Hoje eu tenho uma liderança espiritual feminina, já há 33 anos, tenho todo um trabalho junto à tradição Tubaguaçu. Isso, maravilhoso, gente, que esse trabalho. tem, né, que é Sim. o que me propiciou o resgate da minha missão aqui, deste livro do Visão Gestadora, que trouxe esse feminino. Então, isso é a teia, né? Isso é a teia. E eu fui decodificando isso aos poucos. Já foi vindo, Rami? Sim, é tudo vindo espiritualmente. Que coisa, é tudo espiritual. Minha vida é toda assim. Ela foi o livro foi com certeza sendo construído nessa visão que você até fala da visão inteira, que eu acho tão lindo. Gente, a Rami fala uma coisa tão bonita nesse livro, que talvez tenha que ser um outro podcast, mas no Visão Gestadora, ela fala uma coisa muito bonita, que é assim, tudo é extensão de tudo. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito bonito. Então, provavelmente, quando eternamente... Porque o Visão Gestadora veio depois do Isis, né? Depois. Mas quando você escreveu esse livro, você sentiu isso, que foi, né, foi permeando essa extensão. O Egito, com a tradição Tubaguaçu, com o que veio antes, com esses códigos que vinham vindo. Você foi tecendo o livro, foi chegando. Ao longo desses 9 anos, até
o negócio descer e você escrever em 5 meses. É assim, né? Quando tem que ser, às vezes o nenê demora para nascer, mas quando vem de uma vez. Agora é né? interessante, né? 9 anos, 9 meses. É. E aí veio. E me conta uma coisa, o Rami, e essa tradição Tubacuaçu? Como que ela se permeou aqui? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Então, como está no Eternamente Isis, né? Existe um triângulo de forças, né? Sim. Existe uma história, né? Uma ancestralidade no que aqui se comenta e se fala de Atlântida, né? Uhum. Que é um projeto de evolução, vamos dizer assim. Sim. Depois, esse projeto, esses seres, uma parte foi para a mata mesmo, né? E outra parte foi para o Egito. Então, veja, já começam as experiências aí, né? Sim. E teve, né, seres que foram para a mata, foram para o Egito, do Egito voltaram para a mata. O que é interessante também é que isso só pôde ser, de fato, compreendido do jeito que é compreendido, que são mais de 20 anos já do Eternamente Isis e 18 anos do Visão Gestadora, é essa espiritualidade do Brasil. Pois é, por isso que eu tô puxando você para isso, porque é interessante. A gente fala, o Egito lá, né? O livro tá falando do Egito que é lá. De repente, Não, a missão está aqui. Então, gente, essa missão está aqui. Não, então, é isso que eu quero que vocês entrem em choque como eu entrei. Porque assim, eu sou a sua louca do Egito, a vida inteira, Não. desde criança, eu sou a louca do Egito. Tem uma conexão. De repente, você tá lá lendo o livro, lindo e calma, sabe assim? Nossa, aquele momento, tô lendo um livro lindo, ótimo. Aí você se depara com uma tradição do seu país. Sim, esse povo, ele existiu de verdade. Gente, então, o que mais eu achei incrível é que você trouxe o Egito para perto do Brasil. Não, ele Essa é a por mistura quê? do Brasil com o Egito. Vamos entender isso. Quem carrega as culturas? As culturas, quem carrega? O ser humano. O ser humano. Pelas suas indas e vindas. Isso é muito lindo, gente. Nasce num país, depois você vai para um outro, não tem como, a memória ancestral está ali. Uhum. Então, tem a ver com a ancestralidade. Sim. E no Brasil, né, o povo Tubacuaçu se instalou. Olha que demais. Ele se instalou aí, esses seres que vieram, né, remanescentes de Atlântida, que passaram pelo Egito, passaram por aqui, e foi se formando essa base, né, de visão que vem da natureza. Isso é muito sensacional, porque a gente tem uma abundância da natureza aqui do lado. E às vezes a gente vai buscar algo que está lá longe e o negócio está aqui. Então, isso que eu achei lindo nesse livro, porque ele traz a gente para perto. Aqui, estou falando de nós, brasileiras, mulheres, para perto da gente essa espiritualidade. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Especificamente, porque eu falei, então eu entendi da onde vem essa necessidade de conexão egípcia, porque quando eu estava lá, eu senti umas coisas muito similares aqui. É muito doido, eu não sei explicar. Eu estava lá e eu senti umas coisas, gente, tem algo que me lembra, sabe? Eu achei muito curioso. E o livro mexe com a gente num lugar que, olha, eu não vou dar spoiler do livro, só que assim, você vai ler o livro e no final você vai chorar. Vai ficar extremamente emocionada, porque o livro mexe muito. O nosso feminino se reconecta com o sagrado. Então, né? Mas essa missão maior, ela está no Brasil. Esse chamado da força-mãe, tá aqui, que Isis, a deusa Isis, fez parte, e é parte, mas ela fez como essa deusa, porque a gente precisa de uma forma para se comunicar com aquilo que a gente não consegue trazer, né, porque é abstrato. Se a gente falar do mundo espiritual, naturalmente a gente tem que colocar alguma forma. É verdade. Porque se você vai ficar no abstrato, é muito difícil se relacionar com a força abstrata. Então a gente precisa ter sempre
alguma coisa. Então, essa força-mãe, o que é uma força-mãe? Ela cuida do planeta. Além do planeta. Ela cuida de toda a natureza. Ela é o poder, ela é a natureza, é o céu, é a terra. É tudo, é tudo, né? Tudo onde gesta e pare. E tem o potencial de fertilização. Verdade. Então, é muito abstrato e, ao mesmo tempo, não é. Então, por isso que no livro está escrito que todas as deusas são Ísis. Porque é assim mesmo, porque é uma força que vai, né, se caracterizando por funções, vamos pensar assim. Né? Então, vai tendo nomes. E o ser humano vai também nomeando energias, formas, sensações. Então, lá no Egito, ela tomou essa forma. Mas você vai encontrar ela lá na Europa, em várias culturas, vai encontrar lá na África, em várias culturas, e no Brasil também. Embora a cultura indígena, que são os representantes da raça vermelha, é mais difícil de reconhecer isso. Por quê? Porque não tem muita coisa registrada. É verdade. Né? Não tem. E hoje os índios aqui também perderam muito da sua cultura. Então, a gente encontra isso mais forte lá na África. Como isso aqui chegou até aqui? Porque vieram com os escravos. Verdade. E quem trouxe essa espiritualidade para o Brasil? Foram os escravos. E aqui ficou um misto, né? De raça negra, raça vermelha, raça branca e também um pouco da raça amarela depois quando chegou. Aqui é um grande berço do mundo, né? Sim. É um grande berço do mundo, tem esse potencial, né? de ser e a abertura para isso. Então, veja, quantos nomes, né? A gente pode dizer que essa força-mãe já foi denominada. De muitas. Mas essa força-mãe, ela vem da natureza. Mas nós, seres humanos, também somos partes dela. A gente esquece isso, né? Parece que é desconectado completamente. E essa força, ela está cuidando do planeta. Verdade. Ela está cuidando de nós. Ela está cuidando de cada espécie. Porque é aquela situação toda, tudo que nasce de uma mulher, de uma fêmea na natureza, mulher como a gente, tudo que nasce de um útero, né? Ela rege essa força. E isso é muito importante. Por que a força está chamando? Por que a deusa Ísis, neste livro, ela deixa de ser essa deusa e ela vai para esse lugar dela ser uma força e não um arquétipo, não uma forma linda, maravilhosa, mas que fascina. As pessoas até hoje têm fascinação pelo Egito. É verdade. Ao invés de fascinar a deusa Ísis, precisa entender, né, qual é a missão dela. E já era lá no Egito, porque ela era a grande deusa, a chamada deusa mãe de todo o Egito. Isso é muito forte, porque quando a gente entende isso para mim, isso foi uma das coisas que deu um shift, porque, poxa, eu, como taróloga e astróloga, trabalho muito com arquétipos. Então, você estudar a deusa Ísis, a Lilith, Inanna, sei lá, Ishtar, aí você estuda Quenin, aí você vê Maria Madalena. Nossa, né, Rami, a gente já falou bastante sobre isso, sobre essa fragmentação, no bom sentido, de muitas características de muitas deusas, que no fundo é uma coisa só. E na hora que você coloca a Ísis num lugar de que não é uma mulher somente de carne e osso, porque pode ter sido, né, com asas lindas e maravilhosas que aparece, brilha e coloca como uma energia, você até dá a qualidade da divindade, para mim, pelo menos, até a forma como eu rezo mudou, entendeu? A minha filha, eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante.
A minha filha, quando era criança, ela chama Sofia. Filha, isso é para você, que você que me ensinou isso. Uma vez eu fui rezar o Pai Nosso, né? Nome do Pai, do Filho e Espírito. Aí ela falou, cadê a mãe? Não vou rezar assim, não, mamãe. Nome do pai e da mãe. Ela pôs a mão aqui embaixo. Nome do pai, da mãe, do filho, da filha, do Espírito, da alma santa. 3, 4 anos de idade. E eu fiquei em choque. A minha, quando você fala do planeta maternidade, eu senti muito isso quando ela veio com isso. Eu falei, gente, quis saber. Por que mesmo que eu fui pôr o nome de Sofia, né? E foi uma virada de chave. Foi ali que eu comecei a estudar muito a questão do feminino e o resgate do sagrado. Gosto muito disso que você traz. Porque é isso, a gente acaba esquecendo que, na verdade, a energia de Isis, do jeito que você colocou, isso foi uma coisa muito legal, que não se trata de somente um ser, se trata dessa visão, né, Rami, de uma força que cria algo. A gente não está aqui num lugar de excluir o masculino, mas é que... Não, pelo contrário. Nem pode. E eu queria que você falasse um pouco nem isso. Pode. Porque senão fica aqui um discurso de sagrado feminino, que né, moderno, que está excluindo o masculino. Isso é muito perigoso, porque nos dias atuais, modernos, também está se fazendo uma exclusão do masculino que não é interessante. E o seu livro, ele fala da reunião disso. Sim, eu acho isso em elo. Exato, o em elo. E é isso que eu... Obrigada, parece que a gente está em ressonância. Porque eu ia falar exatamente de você contar o que é essa visão em elo, essa visão da teia, porque as duas coisas se permeiam aqui, né? A minha visão é que o masculino e o feminino, eles necessitam um do outro, né? Senão nem tem até a a base, né, da energia elétrica e magnética. A mulher é magnética, o feminino é magnético, o masculino é elétrico, mas ambas precisam uma da outra. Sem a parte do masculino, o feminino por si só ele não consegue fazer o que precisa fazer, e vice-versa. Só que a questão é que a gente não pode esquecer de que houve e ainda há milênios e milênios de dominação da mulher. Então, nos meus artigos, que eu já escrevi muito e que já saiu por aí também em muitos jornais e revistas, você fala, né, por exemplo, da dominação masculina da dominação masculina em cima do feminino. E a gente pega hoje um movimento que bate de frente e está devolvendo, né, na mesma moeda. Nossa, muito obrigada de falar isso. Porém, são milênios de dominação, onde a mulher ela deixou de ser reconhecida pelo valor que ela é. Simplesmente natural, ela, né? foi anulada. Totalmente anulada. Teve tempo que a mulher não podia falar, não podia nem pensar. Ela não tinha o direito nem de educar os filhos. Ela virou praticamente um animal de reprodução. Uma parideira, né? Procria. Só isso, pronto. Né? Os talentos femininos, o poder da palavra, né? Não existia mais. Agora a mulher está começando, só que ainda existe. Ainda existe. Em todos os artigos que eu escrevo, eu sempre falo, o mundo não é um lugar acolhedor, não é feminino. E tudo que existe aqui, né, vamos dizer, esse todo maior, é a lógica masculina. Porque a mulher já não tinha esse direito. Não tinha mais, ela perdeu. Sabe-se lá em que milhões de anos para trás isso aconteceu, não sei. Eu não gosto de dar data, porque isso tem bobagem. muitos meandros também, né? Tem isso. Um tempo aconteceu e a dominação veio. E veio feio. E veio com a lógica masculina. Então, a ciência é masculina, as artes é masculina, religião é masculino, tudo é masculino. Mas a mulher agora ela está começando a chegar
de volta. Então, o Eternamente Isis mostra isso no sentido da espiritualidade e do chamado que é para as mulheres. Sim. E o equilíbrio que tem que ter entre o masculino e o feminino. E hoje ainda, com tantas mulheres sendo assassinadas, né, por N razões. N razões, por às vezes uma bobagem. Não fui com a cara, né, merece. Mas isso tem em todos os países. Esse domínio está em todos os países. E a supremacia masculina também. Sim. Então, essas guerras, né, o Rami, que estão acontecendo, você vê lá, a cúpula é toda... Não, a liderança é toda masculina. A mulher, ela ocupa até uma parte dessa pirâmide, né? Falando do Egito, vamos pegar a pirâmide. A pirâmide vai até a parte na até dois, uma parte dessa pirâmide, dali para frente é mais difícil para atravessar, porque vai ficando mais estreito. E esse comando lá no alto é um mínimo de mulheres que consegue atravessar esse portal da liderança e chega lá em cima, né? E a mulher, ela também está muito masculinizada, porque ela foi educada assim. Não é culpa da mulher, não é nada disso, é a cultura. Todas nós fomos educadas. Eu no meu tempo, você no seu, minhas filhas no delas. Já foi mudando, porque aí depois já foi pegando esse caminho. Mas até há pouco tempo atrás, o modelo ainda é masculino. O modelo de liderança é inspirado em guerra, é militar. Né? O modelo religioso não deixa de ser também. É a mesma coisa. Então, mas sempre esse comando é masculino. Aí a gente vai descobrindo, né, que por trás do Einstein tinha uma grande mulher, um monte de mulheres incríveis, né, que deixaram tudo bonitinho para ele pegar e não desmerecendo o Einstein. Não, imagina. Mas, né, já tem filmes que mostra isso, né? Aí vem lá na NASA, né, aquela engenheira que conseguiu trazer a nave espacial, que ia morrer todo mundo lá na órbita da Lua. Ela fez a matemática, a equação e trouxe. De volta. Né? Mas existe, né, o poder religioso. E o poder religioso ainda é complicado. É complicado isso, né? Então, por isso que eu digo que esse caminho não é um caminho religioso. É um caminho de religiosidade. De religare, né? De espiritualidade, onde a mulher ela vai entendendo qual é o seu poder e despertando esse poder como um empoderamento que é de dentro para fora. Eu ia falar sobre a ONU e o papel que a ONU teve de importância no empoderamento da mulher, porque se não fosse a ONU ter feito vários, né, o 50-50, que é, né, você contrata, a empresa contrata 50% de homens, 50% de mulher, a equalização de salário. Até hoje a mulher ganha menos que o homem. Até hoje. E dizer também que essas, vamos dizer, não foram leis, não chamo isso de lei, mas essas determinações que vieram pela ONU, que incentivaram empresas a se filiarem através disso, já melhorou demais, muito, né? Já abriu a porta. E também a importância dos homens que abriram essa porta, porque os donos da casa sempre foram os homens, não tenho o que falar. Doa a mulher que doe. Mas o dono da casa sempre foi o homem. Isso é duro, né? Mas era o sistema. A gente não pode olhar desse jeito. É a cultura, é o sistema, é o aval da sociedade. Mas compete às mulheres que já fizeram essa travessia de carreira, de liderança, abrir a porta. Isso que você está falando é muito importante, porque a culpa
não é da mulher, de tudo isso que aconteceu, mas a responsabilidade de perpetuar um modus operandi é nosso, sim. Né? Então, nós que temos filhos homens, né? Tipo, eu tenho filhos homens, então vamos educá-los e trazer à tona uma responsabilidade de um masculino mais consciente. Mesmo nós, mulheres, entendermos, né, a nossa potência. Imagina, aqui nessa sala, nós estamos em 4 aqui. Uma mulher que está fazendo... Querida, para você... Está fazendo todo um trabalho. Temos a Natália, que é o planeta mãe aqui, a filha da Rami. Você e eu. Imagina quando, gente? Pensa. Quando que ia ter nós 4 aqui? Fala. Isso já é muita coisa. Então, isso, né? A gente poder falar abertamente sobre isso. Então, mulheres, é muito uma responsabilidade nossa fazer como esse livro que a Rami traz, que é o Visão Gestadora, que ela fala da visão IT, que não dá tempo da gente falar sobre ele agora. Aliás, vocês me sinalizem aí, tá? O tempo que se deixar aí a Rami, a gente fica falando até amanhã. É fácil de entender a visão inteira. É isso que eu queria, para a gente poder fechar o podcast. Porque, gente, aqui, ó, eu vou até fazer. Esse aqui é o Eternamente Isis, para vocês verem. Ó, esse é o livro... Código mãe do resgate do feminino, do sagrado, trazer o sagrado de volta para o feminino. Esse aqui, agora, esse livro, para você entender como você tem que viver bem na sua vida, esse livro, ele fala que tudo é a origem de tudo e tudo funciona em elo. Explica um pouco para a gente poder amarrar o podcast, Rami. A teia, essa visão, porque é visão, né? Visão tem a ver com consciência. Consciência e visão andam juntos. Tá. Não tem como. Tá. Mas a visão em teia, ou a consciência em teia, é aquela, vamos dizer, quando você vê, sente, raciocina, tudo conectado. A gente é a extensão de todas nós, né? Porque isso vai criando a conectividade. Se você sabe que tudo é extensão de tudo, isso é uma lei natural, você sabe que se plantar milho, vai colher o quê? Milho. Não vai rolar abobrinha, hein, gente? Exatamente. Então, que isso, né? O povo quer... eu vou plantar uma coisa, o fruto é outra, reclama, né? Cuidado com o que você planta na vida, né, Rami? Eu falo, eu sempre brinco em todos os workshops que eu faço, que a pitangueira não dá jaca. É muito bom isso. Pitangueira não vai dar jaca. Não vai dar jaca. Não é? E você precisa dessa visão. Hoje, a globalização deu um grande primeiro passo para que as pessoas entendessem que o mundo não estava... Né? A nossa sociedade não funciona em caixinhas. É tudo conectado, né? Aí veio a internet, conectou tudo. Hoje está fácil de entender a visão em teia, mas o difícil é você... pensar e agir a partir disso. Perfeito. Quando você vai comer, se você tiver consciência de que aquele milho que está no seu prato teve uma pessoa que plantou lá atrás e pessoas envolvidas... Essa é a visão, né? É a visão da parte do todo. Do parte do todo. Né? A complexidade do pensamento, que já também é uma outra parte bastante interessante, que agora... Esqueci o nome de quem trouxe esse grande salto, né, para quem gosta de filosofia e de pensamento, de coisas, né, mais assim abstratas. Ela já fala, né, dessa parte desse todo. Mas a diferença entre isso e a visão gestadora é que a visão gestadora estabelece uma condição de você entender a comunicação, como que a parte e o todo se conectam e se comunicam. Por isso vem o quê? O elo. Porque tudo é em elo. Tudo é em elo. Se um elo quebra, vira um efeito dominó. E é o que o ser humano está aprendendo a duras penas, porque a gente está vendo que deu um problema lá do outro lado do mundo, isso vai chegar aqui. Vai, total. E isso é para impulsionar a evolução. Se você já entende que se você
planta milho, você vai colher milho, você começa a prestar atenção naquilo que você planta na tua vida. Verdade. E que tudo é extensão de tudo, porque aí você vai ver que uma ação vai gestar uma outra ação, que vai gestar uma outra ação. É o efeito borboleta, né, Rami? E aí, é o efeito borboleta, é o efeito de causa e efeito. Física quântica, né? fala que para toda ação existe uma reação e a Sim. gente cria uma nova realidade, né? O Nassim Haramein, que é um grande físico da física quântica, ele continuou a fórmula do Einstein do campo unificado, ele fala exatamente sobre isso. Então. Que tudo é extensão de tudo, não tem como. Então, a gente fica agindo individualmente e essa é uma forma, a parte individualista, ela vem muito do lado sombra, vou deixar bem claro, grande sombra da energia masculina, porque a energia na luz também do feminino, ela trabalha naturalmente em ela. O feminino trabalha naturalmente em ela, na luz, né, Rami? Por isso que as forças mães, elas que cuidam do planeta, elas que são as grandes, são as grandes origens, né? E a origem maior de tudo, de toda a estrutura do planeta. Sim. Elas cuidam do planeta e de tudo que tem ao redor e de tudo que está dentro dele. E para além dele. E para além dele. Por isso esse chamado às mulheres, para que aqui tenham pessoas e mulheres com esse potencial gestador, fertilizador, parideiro, esse potencial incrível que nós mulheres somos, nem temos, somos. Herdamos naturalmente da origem mãe, que é a mãe natureza. É isso, gente. Não tem absolutamente nada a ver com ter ou não filhos, que é o que a Rami está falando. É um potencial criador, gerador, manifestador do feminino. E essa espiritualidade mãe, ela que está no comando do planeta, trazendo, não é, esse equilíbrio, trabalhando para que a vida possa continuar. Nossa, maravilhoso, Rami. Né? As sociedades, as culturas, os seres humanos, os animais, todos os seres. Porque entra a visão xamânica, né? Que a visão xamânica não é só indígena, ela é de todas as raças, né? Todos os povos, que entende que a natureza é vida e que cada serzinho da natureza, cada partezinha dela é um espírito vivo. Total. E que você pode se comunicar com essa energia e com essa consciência que é a natureza. Sim. Por isso que também no Visão Gestadora aparece a reunião da consciência construída, que somos nós, que a gente aprende e vai construindo muito legal que você com coloca. a consciência natural. Sim. Então, tudo isso está dentro agora dessa missão. E quanto mais pessoas, e não só mulheres, mulheres desenvolvidas no seu potencial, direcionando, fazendo coisas incríveis, né? Porque a mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser, ela pode ser o que ela quiser. Mas ainda vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo até... né? Aí já não depende de mim, nem de você e nem da vida aqui, mas tem uma grande parte que depende, né, dessa evolução, dessa força guardiã, né, que é essa grande força mãe, para onde a gente se caminha e para onde o planeta vai caminhar também. Olha, Rami, essa é... Se deixar assim, gente, fala... Dá uma palestra aqui de 3h30, né? Mas se você quiser aprender mais, você pode comprar o livro da Rami. Você pode comprar o Visão Gestadora. Ou você pode não, você vai. Vou te falar, gente, porque... tem que. Olha, eu vou falar uma palavra chique, hein? Uma expressão, é a condição sine qua non, como os advogados falam, porque esse livro ele mexe bastante. E um recado final que eu queria deixar para todo mundo, baseado em tudo que a gente conversou aqui, é que
muito tem se falado sobre a espiritualidade hoje lá em cima. Eu vou fazer uma meditação para me conectar com a 12ª dimensão do arcanjo Blablas, da nave. Gente, eu trabalho com tudo isso, tá? Só que o trabalho que a Rami traz, ela fala uma coisa que a gente está esquecendo, que é aqui, ó. Não tem como a gente se desenvolver se a gente não se desenvolver em rede, em elo, na 3ª dimensão, em conexão com a natureza. Sabe? A espiritualidade é economizar água, fica meio piegas o que eu estou falando, mas é economizar água, é comer conscientemente, é você ser gentil com o porteiro, é você ser amoroso, amorosa, né? É você viver na matéria. Né? Então, eu acho que Yeshua, nosso querido Cristo, ele falou, né? O assim na terra como no céu, não é mesmo? Nós somos essa conexão do céu com a terra, nós estamos aqui. Então, não adianta a gente ficar só se conectando com as dimensões superiores se a gente não, se a gente não traz para a terra. O buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo, né, Rami? É. Então, eu acho que esse é um grande... assim, não quero minimizar, né, toda a nossa conversa, mas esse é um grande recado. E isso mudou minha chave. De estar presente no aqui e agora, com as pessoas em teia, em volta de mim, no meu pequeno círculo. Aí as pessoas falam, tem guerra lá. Gente, olha para tua casa, você está brigando com fulano de tal que está do seu lado, você está falando de uma coisa que está acontecendo, é réplica, né? De tudo que está acontecendo no mundo é réplica do que acontece com a gente. Então, essa é a consciência em teia da visão gestadora que o Eternamente Isis traz como um romance tão lindo e tão maravilhoso, porque é um código de mudança. Rami, eu quero deixar a Rami aqui para sempre, tá? Viu, filha? Eu quero agradecer Imagina. você, todo esse seu trabalho maravilhoso, que também Obrigada, Rami. Importantíssimo. Isso é uma missão que a gente já até conversou a verdade. respeito. E agradecer também essa oportunidade, eu não sei para onde, né? Essa entrevista, esse bate-papo, esse momento de elo que nós formamos aqui, manifestamos aqui, eu não sei para onde vai, né? Que onda vai navegar. Mas eu agradeço também as pessoas, as mulheres, os homens, o leitor, né, que chegou já até o Eternamente Isis. Há 21 anos, né? Sim. E ganhou a maioridade, né? Claro, Visão Gestadora também, mas vamos dizer, o Eternamente Isis é o livro-mãe, né? E agradecer por tantas alegrias que esse livro trouxe para mim e para todos que trabalham, né, com a gente também, que estão parte dessa missão, que leram, porque as mensagens são muito lindas. E tem muitas mulheres que se inspiraram e fazem trabalhos em cima dele, né? Tem muito grupo de estudo, mas é muito assim, esse livro transformou minha vida, depois dele eu abri minha ancestralidade, fui atrás de quem eu sou, realizações. É muito legal. Muito até bom. De pessoas que vão para o Egito e mandam lá. Gente, o Rio Nilo, estou lendo o Eternamente. Que tem umas passagens muito lindas no Nilo, né? Falando, olha, pessoal, quem quiser ler esse livro, vocês vão lá no @, @anovamulher.blog. Vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem no Instagram. No link da descrição do YouTube, eu vou colocar o site da Rami, da Nova Mulher, de todo o trabalho, como procura, como é que faz para comprar. Fiquem tranquilos, que tá tudo lá. E você vai voltar em algum momento. E a gente vai conversar muito mais. O trabalho da Rami se estende a coisas muito mais bonitas do que somente isso. O trabalho dela como terapeuta também. O trabalho da maravilhosa filha dela que está na minha frente aqui, que faz um trabalho derivado do Eternamente Isis, que é um trabalho com a dança sagrada natural, que é maravilhindo o trabalho dela. Então, mãe e filhas maravilhosas. Ela já fez entrevista aqui. Se você quiser, vou deixar aqui, um box aqui em cima para você assistir a entrevista que eu fiz com a Natália, que também é muito bom, porque você está perpetuando também o trabalho do legado da sua querida força mãe, não é mesmo? Todas as propagandas feitas aqui, hein, Isa?
Podemos fechar, gente? Podemos fechar. Rami, gratidão enorme por você estar aqui. Eu agradeço. Eu sigo seguindo você agora, tanto como aprendiz do seu trabalho, como uma pessoa praticante da sua visão gestadora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço todos que estão aqui com a gente, né? E quantos outros que vão chegar e vão ver aqui esse trabalho lindo que você faz. Obrigada, né? querida. E importante. Muito obrigada. Né? Então, muita luz. Obrigada. Né? Muita luz e muita força nessa missão com as mulheres, porque também é a minha. É a sua. É a minha. Então, se você chegou até aqui, eu quero só ver se você chegou até o final. Se você chegou até o final dessa conversa, desse bate-papo, dessa entrevista, você vai colocar Isis. Eu quero só ver. Você comenta Isis, que daí eu quero saber, inclusive, o que você gostou. E vai lá, compartilha, salva, manda para outras mulheres, tá? Porque é muito importante pra gente. Ativa o sininho, faz tudo que você já sabe. Muito obrigada e até o próximo vídeo. X.